New Age Cast, podcast New Age. Sejam muito bem-vindos ao New Age Cast, o nosso encontro de todo sábado, 18 horas, aqui na Atitude TV e também na Bem Mais TV, a TV da sua família. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. E já quero convidar você, se ainda não segue a gente lá nas redes sociais, @souneway. E se você quer saber tudo o que está acontecendo mundialmente na Igreja Batista Atitude, @Ministério da Família IBA. E também, se ainda não ativou as notificações e não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, a gente se encontra lá e tem muito mais para você. Qual é o tema de hoje, meu amor? Hoje o tema está bombástico. Hoje você tá mega feliz que é seu amigo de infância, que tá aqui com a gente. Aleluia. Tem muita história. Você não sabe quem é, não. Aguarda aí, tá? Calma, que a gente já vai apresentar o nosso casal querido. Mas antes, qual é o tema? O errado não é o certo. O errado não é o certo. Isso aí. Vale a pena ser íntegro? Vale a pena, vamos lá. Vamos saber aí, né? Eu vou falar então sobre a minha convidada. Formada em hotelaria e turismo, pós-graduada em recursos humanos, bacharel em teologia, orientação e liderança feminina. E ele, amor? Ele, internacionalmente conhecido, né? É pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério de Caetés, em Bom Sucesso. Ele é formado em administração, é bacharel em teologia, é músico e é militar da ativa nas horas vagas. Eles são casados há 20 anos, não é isso? São pais do Gabriel, de 15 anos, e da Isabela, de 8 anos. Sejam muito bem-vindos, casal querido Denise e pastor Marcos. Amém. Nós que agradecemos aqui o convite, né? Como a Érica colocou, né? Ele está feliz e nós também estamos muito felizes em ver vocês. Já tem um tempo que a gente não se encontra, né? Verdade. Amigos de infância, padrinhos também de casamento, né? Gostaríamos de lembrar isso aqui. São amigos, são irmãos do coração e muito honrado, né? A gente tem acompanhado aí o programa e visto aí os casais que têm vindo, abençoado a família. A gente se sente honrado. Já agradecemos aqui o convite, né? E tenho certeza que vai ser bênção aqui nosso bate-papo, nossa conversa. Amém, amém. Também queria agradecer a Érica e o Douglas pelo convite, foi muito bom. E queremos também passar uma lembrança para vocês. Que lindo, gente. Lá Já do começamos... departamento de família. Já começamos ganhando presente. Tô chocado, gente. A gente não deu nada e já recebeu presente. Deus Misericórdia. é muito bom. Olha, amor, tem muita coisa legal aqui. Que vocês gostem e aproveitem. Essa eu não tenho ainda. Olha é uma literatura, né? Fala sobre família. Não é a nossa ainda. Muito né? obrigada. Glória a Deus. Quando terminarmos a nossa, estamos na primeira página, por enquanto, né? Assim que a gente... Eu vou te dar um bisu. Tu vai descolar ela rapidinho. chocolate, tem uns brochezinhos também da família, vocês possam estar... Que lindo, gente. Muito Uma caneca do obrigada. departamento também. Muito obrigada. Pois é, além de vocês estarem lá, né, cuidando, pastoreando vidas, vocês estão aí com o desafio de família. É um desafio bom, né? É bom, a gente tem muita guerra pela frente, né? Já que você é militar, a gente já tem muito combate pela frente. Entendeu? O treinamento é árduo, mas o combate vai ser fácil. Isso aí. Vale a pena? Vale a pena, Denise? Vale muito O que dá mais a pena. trabalho? Trabalhar com família ou com mulher? Vamos trocar o assunto, né? Senão a gente vai perder a audiência feminina aqui. Então, né, rapaz? gente? Já respondi a sua pergunta, né, Érica? Olha, eu falo que eu amo a complexidade do ser humano, né? Eu, como estudiosa da mente humana, não só são as mulheres que são complicadas, meu amor. Os homens também, né? O ser humano em si, né? Mas vale a pena. Exatamente. Vale a O homem é pena. facinho. Tu abre a mente dele, só tem um negocinho pra tu investigar. Antes de começar, vocês tinham que ver aqui, ó. Uma gavetinha só, uma caixinha ali. E pronto, e pronto. Bem, nós nos conhecemos há muitos anos, mas quem está assistindo a gente quer conhecer um pouco da história de vocês. Vamos conhecer aí quem é o Marcos da Denise, a Denise do Marcos? Isso aí, o povo quer saber. Tudo começou em 28 de janeiro de 1978. Ó. Nasce uma linda criança. Dele? Nascimento. Era uma vez. No estado do Rio de Janeiro. Era uma vez. E eu vim pensando nessa frase, entendeu? Porque quando nasce uma criança, nasce com um propósito. Tudo que na nossa vida
não é sem propósito de Deus, né? Como estamos falando de família, e eu já quero aqui aproveitar e dizer que um dos propósitos que eu nasci foi encontrar minha esposa, né? O irmão tá querendo ganhar a noite aqui na minha frente, gente. Para a qual nós Você estamos sabe que eles têm casados. um acordo? Certo? Quando um morrer? E aí, essa aqui gosta de falar de morte, irmão. Não, né? Misericórdia. Gente, morrer é lucro, amor. Né? Mas Mas é o vamos. que é acordo, né? O que é acordado. Mas vamos lá. Graças a Deus, né, pegando aqui essa linha, nascimento, eu tive o privilégio e a alegria de estar nascendo num lar evangélico, né? Isso aí eu falo com muita alegria, sempre que as pessoas perguntam. E até a proposta inicial da nossa conversa aqui, meus pais evangélicos, né? Aproveito para mandar um beijão aqui, meu pai, pastor Marcos, né? Minha mãe, Zenia, meus avós evangélicos, tios evangélicos, primos evangélicos. Então, assim, é um privilégio muito grande e a gente fala que nasceu na igreja, né? Por utilizar essa questão de ter nascido no lar evangélico e permanecer até hoje, né? Na mesma igreja, inclusive, e ali onde a gente foi forjado, aprendendo, né? Nos departamentos infantis, adolescente, jovem, adulto, casado, né? Noivo, casado, e esse é a maior, né, alegria que nós temos, né? E tudo que a gente aprendeu e pode agora estar ajudando a passar. Como foi apresentado aqui, né? Eu sou da área, formado em administração, né, militar, da ativa, um dos grandes sonhos nossos, né, que foi aí conquistado na vida. Depois eu vou contar uns detalhes como é que foi essa conquista. Minha esposa tem grande participação nessa conquista, graças a Deus. Todo homem bem-sucedido tem uma grande Verdade. mulher ao Depois lado dele. Não, vai contando, depois tu fala como vocês se conheceram, tá? Já vai pensando, porque aí já que você falou dela, é o elo aí. Essa questão de como a gente se conheceu se deu até antes mesmo da gente namorar. A gente, né, começou uma amizade, na verdade. Amizade, né? A gente falou isso aqui no outro, né? E tem que ser assim. Amizade, ó. Ó, então tem alguma informação secreta aí, oculta aí. Amizade, né, entre homem e mulher, a gente já viu começou, no que dá. né, ela conhecia por ser amigo, né, a gente compartilhou o nosso sonho, que era ir para a Força Aérea. Eu tinha um sonho de ser piloto da Força Aérea, piloto de caça, né? Era verdade, gente. Meu maior sonho, Douglas, o cara é persistente, ele é mais persistente que o Joseph Klimber. Antigo isso, hein? A gente não vai saber não, é antigo. Depois tu procura aí na internet o que é Joseph Klimber. E é interessante, né, que a gente começou até a namorar mesmo, né, antes mesmo de eu realizar esse sonho. Né? Era apenas um sonho. E foi benção, graças a Deus, Deus cumpriu esse sonho. E nós somos uma pessoa simples, né, bem tímida também. E Deus tem trabalhado isso na gente. Estamos aí trabalhando com família, com o departamento da família, né? Tem sido bênção para a nossa família também, porque não tem como você dar se você antes não receber. Então, tudo que a gente procura para poder administrar em palestras, em jantares, em cultos, em pregações, primeiro nós temos que receber. Como é que a gente recebe? É buscando. Na oração, na palavra, no jejum, né? E quando a gente escuta que alguém foi abençoado, que alguém, né, teve ali um direcionamento de vida, fica muito feliz, porque nós também, né, somos abençoados. E esse é um pouco, né, do pastor Marco, como foi falar, sou um pastor auxiliar ali da Igreja Assembleia de Deus Caetés, Ministério de Caetés, que está em Bom Sucesso. Nosso pastor José Mário Silva, manda aqui um abraço também a todos da minha igreja, nosso pastor. Estamos aqui, né, até representando um pouco também da nossa história e também da nossa igreja, do ministério, somando aqui com a Igreja Batista, Atitude. A gente, inclusive, acho que tem também uma conferência de família para esses dias acontecendo aqui. Estou ligado. Vai vir aí. Estou ligado, estou acompanhando e tiver a oportunidade, estaremos aqui participando também. E a Denise? Denise, fala aí pro povo aí quem é a Denise, né? E aí, como é que tu flechou o irmão aí? Era mulher de oração, amor. Isso é verdade. Sempre foi. Então, a Denise é uma menina muito tímida, né? Eu tô aqui, mas só Deus sabe. Então, já o meu lar já não era cristão, né? A minha mãe, na realidade, minha mãe que era, meu pai não. Meu pai era uma pessoa muito difícil e a Denise, ela não acreditava em casamento. A Denise não acreditava que existia homem bom. A Denise não acreditava que tinha esperança de ser feliz um dia, por causa da minha infância, né? O meu pai não era cristão, como eu falei, meus avós não eram cristãos, né? E minha mãe, ela tinha saído da presença do Senhor, mas retornou rapidamente pelo que ela passou com meu pai.
né? E com isso a gente começou a ir para a igreja. Então, fui para a igreja com minha mãe a partir dos 3 anos de idade, lá no Caetés, na Assembleia de Deus Caetés. E dali em diante que o Senhor foi mudando a minha história e a minha vida, né? E minha mãe orava muito. E o que fez muita diferença na minha vida, como a Erika mesmo já falou, Denise, mulher de oração, sou mesmo, porque minha mãe me ensinou muito a orar. E minha mãe, ela acreditava que eu podia ser feliz. Minha mãe acreditava mais do que eu mesmo. Poder, né? É um poder da mãe que ora, faz toda a diferença. Então, todas as mães, continuem orando pelos seus filhos. Não desista. E a minha mãe não desistiu de mim, de orar. E aí, com o decorrer do tempo, do crescimento, para vocês poderem ter a ideia, até os 12 anos de idade, eu não soltava da minha mãe. Eu, o tempo todo era de mão dada com ela, o tempo todo. Chaveirinho mesmo. Na igreja, em qualquer lugar, para ir para a escola, minha mãe que levava, que trazia, né? Porque eu tinha medo de homem, por causa da minha infância, que foi muito complicada. Mas, no decorrer do tempo, minha mãe orava muito, pedia às irmãs para estarem orando por mim. E aí, um dia, o Senhor tocou na filha do pastor Mário, que é a minha amiga Vanusa, que eu louvo ao Senhor muito pela vida dela, através de um convite. Olha como um convite faz a diferença na nossa vida, né? E aquele convite que ela me fez de ir à escola dominical para ficar com ela, né? Eu fui, né, com muito medo, mas fui, porque ela me deu confiança, né? E dali em diante o Senhor foi desenvolvendo a minha vida, né, ali no decorrer da minha adolescência. E aí foi com o decorrer desse tempo que a gente vai desenvolvendo a nossa adolescência ali, minha mãe orando, né, porque mesmo assim eu indo, mas ainda tinha muito medo, ficava, né, meio preocupada com tudo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui desenvolvendo mais, e o Senhor foi trabalhando, né, as irmãs foram me dando oportunidade para trazer uma palavra, estar ali orando, né? E aí a gente foi se conhecendo, não só o Marquinhos, mas o meu amigo Douglas, que eu conheci na adolescência, foi lá na Igreja Assembleia de Deus, e a gente tinha um grupo grande, né? Verdade. Era uma galera muito legal, e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um deles, e no decorrer do tempo foi que aí a gente se aproximou um pouquinho só como amigo. Amigos, gente. Deus é bom. Mas a minha mãe, ela falava assim pra mim, você vai conseguir. Vai conseguir o quê? Fisgar o irmão? Você vai conseguir. Namorar, né? Não, tudo bem. namorar, você vai conseguir ali, desenvolver. Porque, irmãos, eu não queria nada, nem que chegasse perto de mim, porque tinha muito meninos que gostavam de mim na época, né? Já tinham pedido para namorar, mas eu não aceitava de jeito nenhum. Isso se deu através do quê? Da sua vida na infância com o seu pai? Na minha infância com meu pai. Meu pai bebia muito, né? Meu pai tinha uma vida bem complicada, né? Junto com os meus avós também, que a gente morava tudo no mesmo quintal. Então, por causa dessa questão dele ser um pouco violento, essas coisas todas, não só a questão física, mas verbal. Então, me deu muitos traumas e o Senhor, ele tanto deu trauma que eu tive que ir para psicólogo para aprender a ler e escrever, né? No caso, mais é ler, leitura mesmo, porque eu não conseguia desenvolver a leitura. Eu repeti de ano, porque eu não sabia ler. E aí a professora chamou minha mãe na escola, pediu que me levasse para psicóloga. Minha mãe me levou psicóloga. Fiquei 2 anos e meio tratando de psicóloga. 2 anos e meio tomando medicação para os nervos e minha mãe orando para eu poder conseguir aprender a ler, né? Então são coisas bem antigas, bem guardadinhas, que hoje eu falo numa boa como uma experiência, né? Antigamente falava com muitos traumas, muito choro, mas hoje, graças a Deus, Deus me curou. Amém. E eu vejo assim como fosse um testemunho para outras vidas, né, que tá passando por essas situações, que Deus existe. E Ele é bom,
e ele não define, né? Isso Não, aí. não importa. Mas teve um fato, sim, tem um momento, né, que desperta o olhar, né? Porque, de certa forma, vamos falar que de certa forma, todas as meninas são bonitas, todos os rapazes são bonitos, saudáveis, felizes, com sonhos e projetos, e aquele rapaz bonito, aquela menina bonita, todo mundo quer, né, namorar, e quando alguns já começam a namorar, que parece que incentiva mais, né? Fulano já começou. Caraca, tô ficando pra trás. Você tá ficando pra trás, você não, e aí você vai ficando, né? E a gente, no meu caso, sempre fui tímido, né? E apesar de receber cartinha, aquela época era cartinha, não era zap, né? Não tinha nada disso, Era né? a cartinha. Chegava cartinha, chegava, né, aquelas coraçãozinho e tudo mais, e eu ficava sempre, né, com essa timidez, mas teve um casamento abençoado. Eu nem lembro que estava casando, mas eu lembro que tava aquele, Tô Eu não se lembro quem tá divertindo. casando, aí vai ser boa. tava um grupo de amigos sentados. Tinha em todos os casamentos, todos os adolescentes, né? Aquela época que, Adorava né, ir pra casamento. a gente ia pra cá, Eu convidado ia, não. se não era convidado, eu me oferecer pra ser garçom. Só pra gente Esse aí participar. era a entrada, né? Eu vou ajudar a servir. Vou ajudar a servir. É isso aí, viu? E aí teve um casamento que a gente tava tudo sentado, e aí veio o garçom com uma empadinha. Eu acho que é por isso que eu gosto de empadinha. Né? Empadinha, aí o pessoal comendo empadinha. Caiu um farelo ali na minha calça ali. E aí foi quando ela veio, conversando com todo mundo. Ela Que sempre, eu cheguei, né? embora ela seja tímida, ela sempre foi mais comunicativa do que eu, né? A timidez, assim, mas em termos de comunicação, ela conversou, oi, gente, tá sujo aqui, passou aquela... Pronto. Aquele toque... Tocou meu Arrepiou coração. até a alma ali. Tocou meu coração. Parece que vira a chave, filho. Aham. Meu Deus, como é que eu nunca vi essa jovem? Foi. É a partir Gente, dali que os que olhos intencional, abriram. olha pra você, Você veja, no né? casamento, Tava perto, mas tava longe, né? perto e longe. E o tempo todo ali. Sabe aquela amizade que é tua amiga, mas tu nunca olhou, né? Tem um momento. Sim. Interessante, eu me lembrei agora, foi no casamento que Jesus fez o milagre, né? O milagre aconteceu, o primeiro milagre ali. É muito crente, gente. Muito. Até nisso aí o cara vai E lembrar aí, de Jesus. A Aí. partir dali, né, realmente, graças a Deus, a empadinha e a... Né, Aí você se deu tra- start depois? Isso. Aí a partir Não, daí aí- que aí começou as começa investidas. As aumentar a amizade. investidas. Mas foi difícil. Foi difícil Foi pra difícil. ele. Foi difícil. Imagino. Foi difícil. Porque, justamente assim, ela ainda tinha essa questão de não quero casar, não vai dar certo. Isso ainda tava dentro. Ninguém sabia. Mas era algo que estava dentro dela ainda. Entendi. Entendeu? Porque Nem ele sabia. Não. É, e aí você resistia, né? Isso. Depois que eu fui conversando. A gente foi conhecer isso que a gente depois. foi se Você que foi ali, conhecendo. né? Ele que foi ali. É isso aí. É, mas pra onde que a gente ia toda vez? Era pra onde? Que o seu pai levava a gente? Pra onde? Eita, nem lembra, gente. Pra orações lá da Vanderly. Verdade. A Tinha gente umas ia orações. direto pras Tinha umas orações. Da orações. irmã Vanderly, era pra quê? Pra ter Era. revelação? Não, ali era oração Não, era pentecostal oração mesmo, pentecostal. benção. Minha mãe ia É. lá também. É. Mas era uma das orações conhecidas da época, né? E você vai ver sempre nas nossas conversas aqui, né? Sempre tem oração envolvida. Não tem, sempre tem tem, jeito. tem oração. Foi isso que foi, né? Acredito, né? Não só isso, mas a oração que foi o que fez com que vocês ficassem puros, a integridade, a santidade, foi isso? Justamente isso. Quando vocês Certeza. falaram de santidade, não só sexo, Sim. claro que não é só sexo, né? Tem várias outras coisas que nós temos que nos purificar, nos Sim. separar, mas também é essa parte, né? Ainda mais um Poxa. jovem É. que nasceu, cresceu ali na igreja, né? Nós estudamos juntos, fizemos primário, ginásio. Quando você Então, vai gente, para a olha escola, só. Já que ele falou isso, eu ia deixar pro final, mas eu tenho que pedir duas coisas. Uma é perdão e agradecer. Perdão porque eu tentei convencê-lo que sexo tinha que ser feito antes do casamento. olha aí, olha aí. Mas ele lá com Ela seu... era convertida. Eu não ia dar nomes. Não né? era Mas, convertida. mas Não imagina, era. não era criança, é um pré-adolescente com 12 anos virar pra você e falar assim, não, você tem que ser temente a Deus. Ele falou pra você? Falou, em cima de uma Isso passarela, é muito a gente bom. saindo do ônibus. Nem Assim, lembrava, nem eram lembrava. duas crianças conversando, mas 12 assim, anos, é. mas como ele falou aqui no início, tem propósito de Deus quando nasce a criança. E ali, aquela palavra fez diferença na minha vida, porque eu sempre tentei, eu queria, não, tem que fazer sexo. Porque todo mundo falava que tinha que fazer. Era bom, todo Eu mundo era fazia. criado no mundo. Eu era É. criado no mundo e para o mundo, né? E as minhas amizades eram fora da igreja, e eu comecei a frequentar a igreja, mas as minhas amizades eram fora, e tinha um contexto ainda. Eu não sei, só a tua mãe para permitir um filho de uma pessoa, de um casal divorciado verdade, ficar com os filhos dele, porque naquela época ninguém queria. E, Era assim, como se fosse uma e lepra. era uma amizade que eu ia na tua casa, dentro, e ele frequentava minha casa, não sendo, né,
uma amizade ali, podemos dizer, como os demais amigos dentro da igreja, Sim. né? E minha mãe realmente, ela nunca impediu, não, esse garoto, não, nunca pediu. Sempre tratou Falando muito palavrão, bem. brigando. Não, muito pelo contrário, ela falava, ó, chama o teu amigo lá para a escola dominical. Quer dizer, Cuidados de Deus sobre a vida dele, né? isso aí era um cuidado. Tem coisas que a gente não enxerga, Deus já está vendo lá na Sim, frente. E coloca exatamente. pessoas no nosso caminho, Sim. mas por quê? Porque você falou isso? Porque... Mas Deus, né, realmente Te faz... resgatei, amor. Te salvei. E Então, fica... assim, Não sei se tá vocês estão vendo aí, assistindo- os olhos dele, tá até emocionado, Ele né? sempre chora. É. Fabrício E eu, que sabe que realmente, quem Fabrício, se tu eu edita. botar isso aí, eu lembrava. corto teu crânio. Sempre se E, emociona. e assim, como falando aqui da santidade, né? Se ele que, podemos dizer, estava mais propício a essa intimidade sexual antes do casamento. Imagina um jovem solteiro, né? Querendo casar, vivendo esse mundo. Como não é a pressão, Muito. né? Como não é a pressão. E aí, como você colocou, como é que aguenta isso? Né? Como é que aguenta isso? Se não é uma vida realmente de temor a Deus, Sim. uma vida de oração, porque você tem que ter algo além do normal, porque o normal naturalmente não tem como. A humanidade está ali, Não né? tá. Você tem Gritando, incentivo, né? isso, você tem incentivo de fora e incentivo de dentro, que são os hormônios, né? Sim, Vai. sim. Então, só o temor. Falando de temor, a gente lembra de José, né? Não tem como a gente fugir muito da Bíblia. José estava na casa de Potifar, né? Imagina, a esposa de mulher dele não era Potifar feia. não devia ser feia, É. né? Eu falo que não existe mulher feia, existe mulher pobre. Como ele era rico, ela tinha que ser bonita. De uma forma ou de outra, Ela era tinha que bem ser Ela bonita. tomava Ela banho. bem cuidada. perfumada, Perfumada. sozinho. E ela ali, a Bíblia fala que ela insistia. Imagina uma mulher insistente como não é, né? A gente sabe como é que é mulher insistente. Misericórdia. Quando quer, né, esticar o cabelo, quando quer emagrecer, ela insiste até... Imagina, até conseguir. Então imagina a insistência sobre José. E aí o que chama a atenção é a resposta dele. Ele fala, o meu senhor, né, o meu chefe Potifar, me deu toda a casa para administrar, mas não você. E aí ele vai dizer algo, né, e a gente, quando aprende isso, né, foi uma das coisas que me toca na escola dominical, quando a gente vai aprendendo, e fala, eu não posso fazer isso contra o meu senhor. Esse senhor não está falando mais de Potifar, já é um senhor com S maiúsculo. Eu não posso fazer isso contra o meu senhor. Ou seja, estava vendido, estava numa casa, num lugar longe da sua casa, longe de irmãos, de família, mas ele manteve vivo o temor, a integridade, né? O nosso tema aqui. Independente de quem está vendo, quem vai saber, Isso aí. mas eu não posso fazer isso, que Deus tudo vê. É bom você ter trazido isso, né? Porque a gente fala que hoje tudo está muito mais difícil, tudo está pior. E não, olha aí a Bíblia trazendo, ó, há sim, quantos sim. anos atrás. então assim, é difícil, mas é possível. É Se possível. você tiver temor, integridade, buscar a Deus como Buscar. vocês buscavam, Faz como a toda gente buscava. faz toda a diferença. Claro que a gente tem vontade. Sim. Mas você entende que o sexo é um presente dado para o casal casado. Exato. Existe um momento para começar a namorar, existe um momento, Sim. né, que você vai ter a bênção do relacionamento sexual, que é dentro do casamento. E você fala isso hoje, é um absurdo, né? Mas nós vivemos isso, como foi falado aqui, casamos virgens, com muito orgulho, né? O pessoal do trabalho fala, que isso, gente, meu Deus, é Isso possível? existe? Isso existe? Não, nós tivemos essa bênção. E quando nós falamos isso com muito orgulho, nós honramos a Deus, e por isso Deus tem nos honrado. Amém. Né? Tem mesmo. E foi realmente, não foi um cenário de revista, ela foi pura para o altar. Aquele vestido branco representava mesmo a pureza da noiva, né? Então foi real, foi verdadeiro, né? E graças a Deus a gente pode compartilhar, né? A gente sabe que muita gente, às vezes, por uma questão ou outra, não tenha conseguido, não é menos, mais. A questão não é essa. A questão é, se você viveu uma vida, né, longe de Deus e hoje está vivendo com Deus, que bom, a graça te alcançou, a misericórdia alcançou. Mas aquele que está dentro, está crescendo ali, permaneça. A palavra é essa, né? Permanecer. Não precisa, eu vou dar uma voltinha lá fora. Porque acontece o seguinte, quando se apresentam alguns testemunhos para a igreja hoje, fala, não, porque eu fiz, aconteci, Eis isso, eis aquilo. eu sou ex, ele é ex, ela é ex. Em algum momento, dentro dessa trajetória, já que vocês estiveram sempre dentro da igreja, você começou com os 3, você já veio do ventre, mas em algum momento bateu aquele arrependimento por poder ter experimentado? Valeu Cada muita renúncia. pena, cada renúncia. Porque você vê as bênçãos de Deus nos alcançando, correndo atrás da gente. A gente não precisa correr atrás de bênção. O Senhor tem um tempo determinado para cada uma delas na nossa vida. E isso tem ocorrido com frequência. Isso a gente vê em nossas vidas. Foi fácil? Claro que não. E nunca vai ser, porque somos seres humanos.
né? Mas a determinação de se manter separado do mundo, né? Do sistema que nos envolve, que é todos os dias, vale a pena, né? Vale muito a pena. Amém. Isso faz toda a diferença para cada um de nós. E a gente precisa entender isso, que nós, como cristão, precisa ser diferente das pessoas da terra. E a gente precisa transmitir a luz de Cristo e o sal, para que aquelas pessoas possam ver isso em nós, querer também. Eu quero ser Jesus que está na tua vida. Eu quero ser abençoado igual você, porque o nosso Deus é Pai. E um pai, ele abençoa os filhos que obedecem. Faz toda a diferença. Vou pegar essa parte só pra Lavínia. Faz o corte Filhos aí, que ó. Corta. obedece. Né, filha amada e obediente? Eu A falo muito bênção isso com precede a Isabel. obediência. Isso aí. Essa questão que você Aleluia. colocou, quem está de fora acha que você perdeu tempo. Isso aí. Poxa, vocês tempo e perderam o melhor e coisa e Não, tal. eles falam assim, vocês não fizeram isso, não fizeram É. aquilo, não fizeram... O que vocês faziam, gente? Isso Né? aí. O que vocês faziam? Onde vocês viviam? Fala aí. Que mundo era esse, né? De onde vocês vêm, pra Não, onde vocês vão, isso. né? O que vocês comiam. Interessante, né? Você falando isso, que muita gente que tem essa visão, cresceu na igreja e perdeu, não fez isso, não foi para baile, não foi para aquilo, não curtiu isso. Interessante que muitos desses, e a gente vê isso, a gente está acompanhando famílias, jovens, adolescentes, casados, jovens casados, muitos desses, quando se convertem e olham a realidade da onde a gente viveu, da onde a gente cresceu, eles declaram, nossa, quanto tempo nós perdemos lá fora. Eles reconhecem Quando eles que veem, eles perderam. quando eles veem, isso. eles trazem os filhos dele, não, vocês têm que viver aqui, não viver o que eu vivi lá fora. Mas lá fora não era o melhor? Não era, o melhor não estava... Então, assim, se fosse o melhor, vocês queriam que tua filha ficasse lá. Não, tem que ser aqui. Ou seja, o pessoal fala quando não conhece, mas depois que eles veem... E muitos, infelizmente, né, já casados com filho, querem voltar, querem entrar em conjuntos de adolescentes, já falam, não, a fase passou. Mas por quê? Porque vê que realmente... esse crescimento, a juventude cristã, e aqui a gente não está falando de denominação, né? A gente está falando de Cristo, né? Independente da denominação, independente da liderança, onde tem Cristo, tem vida, tem paz, onde tem Cristo, onde tem palavra, onde tem oração, faz toda a diferença. Então, o que parece que está perdendo, não está perdendo, porque o sexo é uma bênção, foi Deus quem fez. O Adão e a Eva, a criação, o casal, foi Deus quem fez. E tudo que Deus faz, a Bíblia fala que é bom. E na criação Deus falou que foi muito bom. E se foi muito bom, quem vai dizer o contrário? Tem a hora certa e o momento certo. O erro está justamente quando a gente inverte. Então é isso que a gente quer que vocês falem para eles. Qual o conselho que vocês têm para esses jovens adolescentes de hoje? Que são iguais aos do passado. Só que hoje, como a realidade é diferente, né? Mas a Bíblia não mudou. Como nós falamos aqui, né? Se você é um jovem adolescente dentro da igreja, você já tem a palavra, né? Que é o temor. A Bíblia fala que tudo que for referente a inferno, diabo, resistir, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quem tem que fugir nesse embate é o diabo. Desde que nós temos Cristo, né? Não vai enfrentá-lo. Né? Se você tem Cristo, em nome dele, pode vir o inferno que for, demônio que for, pode resistir, porque ele vai fugir. É a palavra que garante. Tudo que for trevas. Agora, tudo que for relacionado a paixões carnais, quem tem que fugir é a gente. O conselho fica isso. Boa palavra. Não temos que enfrentar, resistir. Não, isso aqui eu vou aguentar porque eu sou homem. Quando vê, piscou, já foi. Então você tem que resistir ao diabo. E fugir da carne. Da carne, da tentação, dos desejos. Tudo que envolver sexo, desejo, foge. Sai correndo. Vai te chamar de covarde. Pode chamar, eu sou um covarde vitorioso. se é que dá pra fazer essa... É isso aí. É Bíblia. Não tem pra onde fugir. Ou você acredita em Deus. Mais vale um covarde vivo do que o herói morto. E nós, a questão é essa, nós acreditamos nisso. Acreditamos na palavra, né? Amém. Quem não acredita vai pagar o preço. Nós acreditamos, né? Graças a Deus, como falam aqui, 20 anos de casado, né? 2 filhos, né? 2 filhos de biológico, fora vários filhos de coração que nós temos, né? Gerados. Quem trabalha com família vai gerando. E como a esposa falou aqui, somos perfeitos? Não tem perfeito. Não somos perfeitos, mas o perfeito está conosco, que é Jesus Cristo. Somos uma família feliz, né? Enquanto a gente está trabalhando, eu estou fora, né? Eu faço questão de estar em casa. Enquanto no trabalho a gente vê pessoas fazendo questão de chegar mais tarde, né? Tive oportunidade de trabalhar com alguns amigos. Você não vai embora agora? Eu falei, não, embora fazer o quê? Minha esposa lá em casa, criança, empregada, não sei o quê. Vou dar um tempo aqui. E a gente doido para chegar logo em casa, para ver a esposa, né? Aquelas criançadas. A gente também tem um cachorrinho, né? A Mel, uma Shih Tzu. E interessante que
eu chego em casa, né, e ela já começa a latir, né? O cachorrinho já tem essa, né? Começa a latir para correr, que é natural. Né? Mas assim, e cachorrinho, né, corre rápido. Mas quando eu tô lá na porta, vem Gabriel, vem Isabela numa carreira. Imagina o Gabriel com 15 anos correndo pra cima de você. Mas ainda continua Aí correndo para abraçar o pai. Aí vem o Gabriel, Isabela, o cachorrinho correndo. Gente, coisa linda, né? Principalmente, para de correr! Principalmente que esse período agora, né, desde o ano passado para cá, ele tem viajado muito, né, para o trabalho. O irmão então, queria voar, Deus concedeu o coração. Deus concedeu o desejo do coração dele, que foi promessas de quando ele tinha 17 anos. Olha como faz diferença da obediência. Né? São promessas, a fase da adolescência, a fase da juventude, são decisões que a gente vai estar tomando para o resto da nossa vida. Então, qual é o tipo de decisão que você está tomando? Isso aí. Né? Qual a decisão? A melhor decisão é escolher a direção de estar com Cristo, na obediência, para o Senhor realizar os seus sonhos. E o melhor ainda, não seja o teu próprio sonho, mas os sonhos de Deus para a tua vida. Isso aí. Foi o que Deus fez na vida dele. Com 17 anos, Deus deu as promessas falando que ele iria voar, né? E o Senhor hoje realiza, né? Desde 2007 que a gente está vivendo lá em casa, né? 2007. 2007, 2008, 2009. E ano passado ele continuou. Aí ano passado Deus concluiu algo que Deus tinha falado com ele, com 17 anos. Deus tinha falado que ele ia voar o Brasil todo, nacionalmente. E isso fez 2007, 2008 e 2009. E ano passado, em 2023, 2024, ele tem viajado o mundo para a glória de Deus. Amém. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. E essas viagens, né, tanto nacionais como internacionais, eu entendo e não vejo de outra forma, que é uma forma também de evangelizar, fazer missões, né? Por que Deus iria cumprir um desejo dele só para cumprir, só para viajar, passear, tirar foto? Não, não. Tudo que nós fazemos é para pregar o evangelho. Amém. A propósito. Agora, diferente, né? O Douglas também já foi lá da caserna, inclusive tem uma participação muito também boa nessa minha vida militar, me ajudou bastante, né? Ele entrou na Força Aérea primeiro do que eu, entrou em 98, eu entrei em 99, né, me ajudou em várias questões administrativas ali também. Mas quase te tirei do foco. Porque eu falei, cara, tu já é músico, cara. Faz prova pra músico, são 6 meses. Verdade. Se ele fosse músico na aeronáutica, ele não ia viajar. Era de Deus mesmo, gente? Não, é propósito. Ele tava meio de perdido, não tava, não. Mas eu queria tanto ver o cara bem, que eu falo assim, cara, faz prova pra músico, tu já é músico, tu vai ficar só 6 meses. Não, ele foi lá e fez a especialista todinha, 2 anos. Amém. Só Jesus na tua vida. Ele ouve a Deus. Ele ouve a Deus, ainda bem que ele não me ouviu, gente. Mas não, me ajudou bastante. Chegamos a estudar junto, né? Para as provas. E graças a Deus a gente vê também Deus abençoando sua vida aí na polícia. Então, desde desse momento, né, que a gente entra na Força Aérea, a minha imagem sempre foi levar o evangelho. Mas, voltando aqui, como você sabe muito bem, nós não podemos chegar lá e pregar de maneira aberta. Sim. Né? Como fazemos na igreja, como podemos fazer aqui, né? Porque lá realmente é um trabalho. Isso me incomodava. Né? Quando tem oportunidade no particular, a gente conversa, né? Pô, estou com um problema, rapaz, procura a igreja, Jesus. Mas de maneira pública, fardado, não dá. Isso me incomodava porque eu falei, não estou aqui, não é para outro motivo. Eu estou aqui para pregar a palavra, né? Mais interessante que num desses voos, né, a gente estava até fazendo um cruzeiro, teve uma pessoa dentro ali da equipe que foi a resposta de Deus. Veja como Deus ouve e sabe aquilo que a gente está pensando, né? Ele falou, Valença, deixa eu falar uma coisa para você. A sua presença aqui é muito importante. Eu falei, que bom, né? A gente fica feliz, né? Não, você não está entendendo. Olha a forma como ele falou, você não precisa dizer nada, só a sua presença aqui já prega Jesus pra gente. Que lindo, né, gente? Quer dizer, é uma forma da gente pregar sem precisar falar. Tá chorando sem palavras. Tá, até emocionado. Sempre. Meu amigo. Sem palavras. Sem palavras. Quer dizer, e eu vejo os Douglas também, a gente acompanhou a formatura deles, estivemos lá na formatura, o caminho que ele vai traçando. Muitas vezes não dá para falar. Não. Mas a sua postura, a nossa postura, a nossa atitude, né? É como chega a luz, né? Chega a luz, sente a presença, como a Sunamita, voltando aqui para a palavra, né? Olhando para o profeta, e falou, ali vai um homem, um santo homem de Deus. Ele não precisou de placa, não precisou de, não, a postura, né? E a gente estamos procurando fazer isso nas famílias, né? A família
cristã, ela vai influenciar a sociedade Amém. por onde estiver, Amém. porque tem Cristo Amém. no seu Nós cremos. seio, tem Cristo na criação dos filhos. Perfeita não é, mas a mãe, o pai, as crianças, né, vão representar Jesus Cristo. Essa aqui é a nossa O mensagem. Douglas está olhando para mim, porque é aquele momento que você está esperando, aí. Ai, não E fala. você Entendeu? também. Meu Deus. Da nossa pergunta surpresa. Não é Ai, pergunta bomba, aqui é não é pergunta bomba, hoje é surpresa. Fabrício vai trazer pra gente? Estão preparados? A pergunta já Meu está Deus. aqui. É Essa de pergunta verdade. é de verdade. Essa pergunta não é uma pergunta muito difícil para ele, eu Gente. acho. Mas é uma pergunta que sempre chega. E eu queria que vocês falassem bem de forma prática. Porque quem tá casando hoje, pergunta isso pra gente também, tá? Sempre a pergunta é: como é administrar vida familiar, vida profissional e ministerial? Num tempo que a gente está vivendo em que o tempo, né, É parece... tudo separado, é tudo junto? Como é que é isso? Como que faz na prática, no dia a dia, né, do seu, como mãe, esposa, profissional? Como que é administrar isso? É possível? Sim, É é possível? possível sim. É difícil? Claro que é. Mas a gente tem que pedir ao Senhor equilíbrio. Adorei essa palavra, né? Como Equilíbrio. psicóloga, eu amo Perfeito. equilíbrio. Tá afagando o ego da Equilíbrio. psicóloga aqui. Aleluia. Ela é Se super prepara, equilibrada, Douglas. Aí. Para entendeu? poder administrar tudo. Porque a vida da gente é tão corrida, né? Com os afazeres, não só da casa, mas a gente tem uma agenda de criança, né? Sim. E eu lá em casa tenho adolescente, Adolescente. criança, a nossa vida, né, conjugal, Sim. que nós não podemos deixar isso, Verdade. né? Sim. A igreja, né, os trabalhos de lá e fora a vida também profissional dele. Então, a gente vai pedindo ao Senhor sabedoria e equilíbrio para a gente poder administrar. E com muita tranquilidade você vai fazendo as agendas. A gente agora tem um hábito agora de fazer assim, uma vez no mês a gente almoça com a família junto para sair. Aquele Legal. mês, aquele dia a gente não abre mão, a gente não Legal. troca, não faz Verdade. nada para isso. E como casal também. Por quê? Porque senão você entra numa semana, você não consegue, entra na outra, você acaba também não conseguindo. Quando você vai ver, acabou o mês, acabou o ano e você não faz. Então, se você não determinar as datas, esse dia que a gente não abre mão é para as Pastor crianças, tem que ter data, né? né? Tem Tem que que ter ter dia data. de folga, né? Tem que ter... E tem que ter isso. Ainda mais ele assim, viajando então agora, mais complicado ficou. Mas o Senhor tem nos dado sabedoria e equilíbrio Amém. para poder administrar isso. E a gente tem conseguido, para a glória de Deus. É correria. Parece que 24 horas do dia é pouco. 7 dias na semana parece que não dá para nada. Como é que você vai administrar? Que sabedoria é essa? A mesma sabedoria que ele deu a José, a mesma sabedoria que ele deu aos homens e mulheres, né, na Bíblia, ele dá pra gente. Tem família, tem esposa, tem criança, tem trabalho, tem tudo isso. Como é que faz? Deus dá. Né? Se ele está falando, peça que eu dou, se não recebemos é porque não estamos pedindo. Né? Então, fácil, ela falou, realmente não é. Temos um compromisso com a igreja, com o ministério, responsabilidades, né? Mas o nosso primeiro ministério é a família. Amigos, muito obrigada pela Muito presença obrigado. de vocês aqui. Foi muito bom Que benção. tê-los, né? Como Deus é bom, nos uniu, como a gente era feliz naquelas orações, É mesmo. né? Muito bom. Muito bom. Nossa, como Deus falava ali com a gente. Que o Senhor Verdade. continue sustentando, usando vocês cada vez mais, né? Através de vocês, pelo que Deus designou e colocou no coração, que vocês abençoem muitas vidas e famílias Amém. sejam impactadas. Amém. Nós também Obrigada. agradecemos vocês aí pelo convite, né? E vamos continuar orando, né? Por Amém. vocês, por esse ministério. Sabemos que Amém. muito mais coisa Deus tem preparado para a vida de vocês. Obrigada. Obrigado. Você que está nos ouvindo, se você já foi abençoado alguma vez pela nossa vida, saiba que tudo tem uma origem. E foi a família desse casal aqui. Tá? Amém. Pra tu ver como é que tem propósito através da família. Então não Verdade. podemos deixar passar em branco. Eu vou buscar ali o presente deles agora. Benção, maravilha. Também trouxe, né, gente? Ó, já quero pedir, enquanto o Douglas chega, para você já pegar aí
compartilhar com os seus amigos solteiros, casados, com todos aqueles que desejam construir a sua família alicerçada no Senhor. Então, compartilha aí para o maior número de pessoas possíveis para que elas também sejam abençoadas assim como você foi. Tá aqui, ó, gente. 10 verdades que você precisa saber antes de casar. Eles trabalham com casais e família. Então, os jovens vão ser influenciados, não por nós, mas pelo que está escrito e pela vida deles, tá? Se você quiser adquirir, tem aqui na nossa igreja, tá? Você pode mandar um direct aqui pra gente, nosso Instagram, Soul New Way, que a gente também pode fornecer para você. Tá aqui, amigos. Obrigado. Seja, né, mais um instrumento para abençoar aí muitos casal casais. bonito aqui, ó. Obrigado. Vou querer depois uma dedicatória aqui também. Sim. A gente se encontra na próxima semana aqui na Atitude TV, mais um episódio para você, New Way Cast. Meu beijo. Tchau. Tchau, galera. New Way Cast. Podcast New Way.